Boa noite, mais uma vez, agradecemos a vocês por estarem conosco, acompanhando as lives das quartas-feiras da Casa dos Espíritas aqui de Rio Claro. É uma alegria muito grande estarmos juntos novamente. E hoje nós teremos a palestra com o senhor José Carlos Custódio, que eu vou colocá-lo na tela e dar as boas-vindas. Boa noite, senhor José Carlos. Boa noite, Adriana. Mais uma vez, o prazer é meu. Eu quero agradecer pelo senhor ter aceito o nosso convite para fazer a palestra de hoje. É uma alegria tê-lo aqui conosco. E vamos agora apresentar o senhor José Carlos. Ele é trabalhador espírita, está como vice-presidente da Casa dos Espíritas, é coordenador de grupo de estudos, de trabalho mediúnico, ajudou na fundação da casa, então é uma pessoa que tem muita bagagem, muita história, e é muito bom ter o senhor conosco. A recíproca é verdadeira. É um prazer estar com vocês nesta oportunidade de levarmos a palavra do Evangelho à luz do Espiritismo. Sem dúvida. E o tema da palestra de hoje é Os Tempos São Chegados, um tema muito oportuno para a nossa reflexão, não é? Perfeitamente. E antes do senhor José Carlos iniciar a palestra, então nós vamos fazer a nossa prece de abertura. Então, vou pedir que todos fechem os olhos. Vamos nos conectando com Deus, com a espiritualidade, sentindo todas as bênçãos nos envolvendo, sentindo essa alegria, esse bem-estar, esse contato, que possamos nessa noite receber as reflexões e os ensinamentos à luz do Evangelho do Mestre, fortalecendo-nos, auxiliando a cada um de nós e nossos familiares nesses momentos de turbulência que muitas vezes enfrentamos. E vamos pedindo a proteção de Jesus, dos nossos amigos espirituais, para que estejamos sempre voltados para o bem, para o amor, que possamos nos sentir sempre fortalecidos e amparados. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas dívidas, na mesma medida em que perdoamos as dos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Seu José Carlos, então agora eu deixo a palavra com o senhor. Obrigado. Jesus o envolve em muita luz. Que assim seja. Amigos e irmãos, boa noite. Que a paz de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo reine agora e sempre em nossos corações. Os tempos são chegados, sinais dos tempos, a geração nova. Em verdade eu vos digo que não passará esta geração sem que estes fatos aconteçam. Mateus 24, 34. Os tempos são chegados
fazem parte das previsões segundo o Espiritismo e que estão no livro A Gênese, de Allan Kardec, fundamentada na passagem de São Mateus 24, 34. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que estes fatos aconteçam. E no sermão, que é o sermão profético de Jesus, de que fala este artigo, Jesus fala sobre a grande tribulação, no sermão profético. Tribulação significa contrariedade, perturbação. E quando virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. O profeta Daniel, 500 anos antes de Cristo, quando no cativeiro babilônio, refere-se ao lugar santo, a abominação no lugar santo. Entendemos que o lugar santo não se refere somente aos altares, ao Sanctus Sanctorum dos hebreus, mas vai além disso. O lugar santo é o nosso interior. Tende por templo o universo e por altar a consciência, diz Leon Denis. É dentro de nós. A própria oração do Pai Nosso: santificado seja o vosso nome. Então, nós estamos santificando cotidianamente, ou devemos santificar cotidianamente, pelas nossas ações, pelos nossos pensamentos, a presença, a onisciência, a onipotência e presença de Deus que se fala em nós outros, pois que nele vivemos e nele nos movemos, na expressão de Paulo apóstolo. Então, todas as vezes que contrariamos, imperfeitos como somos, ainda o fazemos, as leis da consciência, nós estamos no bem santificando o Pai, porque convivendo a sua lei, a imanência da lei de Deus que está dentro de nós, dentro de nossa consciência, em que os altares, em que os ritos, em que as reuniões espíritas e de outras leis religiosas procuram santificar, porque viver e conviver no exercício dessas práticas, o trabalho a bem do próximo. Mas, em verdade, é em nossa consciência profunda. Nele vivemos, nele nos movemos, nele existimos. Que os lugares santos são todos os lugares, é todo o universo. Já Paulo dizia aos Efésios que não devemos temer nem o sangue e nem a carne, mas as potestades, os príncipes das trevas que enxameiam os lugares celestiais. A natureza, o universo é lindo, em pleno jardim da existência, ou num jardim florido e perfumoso, nós podemos, às vezes, estar perpetrando pensamentos contrários a este templo, a esta natureza que nos rodeia. Então, em verdade, as trevas, de quando em quando, emergem de nós mesmos. Somos filhos da luz em trânsito para a luz, mas é no contraste da luz das trevas, do frio com o calor, do baixo com o alto, que o ser, criado simples e ignorante, vai nas linhas evolutivas
desenvolvendo, ou tirando o que está envolvido, desentranhando, ou tirando de dentro as suas potencialidades nesta dualidade que chamamos dualidade, que se transformou mais tarde no dualismo entre o bem e o mal. Mas o bem e o mal são apenas sombras, são aspectos, que o bem é o verdadeiro, mas a luz precisa da escuridão para transparecer. É na escuridão da noite que nós podemos enxergar as estrelas longínquas, graças à noite que desce sobre os horizontes após a tarde. Não estamos fazendo apologia do mal, mas o bem e o mal caminham. É o caminho do meio, é o contraste, é o meio, o caminho do meio. E a evolução não se faz senão através dessa consciência de que estamos ora à esquerda, ora à direita, mas temos um zênite, temos um futuro, temos um porvir, temos um porquê da vida que nos encerra a doutrina espírita. Em verdade, eu vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Esta geração, Jesus se refere a estas gerações, a outras gerações. E a Terra, agora, neste momento, recebe também a nova geração, que são espíritos melhores, mas, em verdade, são os velhos espíritos melhorados. Somos nós mesmos que vimos caminhando nos ciclos reencarnatórios, sob a égide e orientação de Jesus, que é o nosso mestre, guia e protetor do planeta. Tenho ainda outras ovelhas que não são desse aprisco. Jesus se refere a esta geração, a milhões e milhões de espíritos, de cujas falanges nós fazemos parte, meus amigos e meus irmãos, e que vimos teimando desde quando exilados de Capera, na constelação do Cocheiro, desde nossas imigrações, saídas e entradas aqui no globo, nós somos, em particular, objeto da piedade do Pai. É claro que Ele tem piedade por toda a humanidade. Esta geração refere-se, portanto, a esta descendência de Caim, da luta entre o egoísmo e o altruísmo, dos espíritos que se exilam ou decretam a si mesmos exílios, porque não se adaptam aos mundos, ao bem, e recalcitram, e teimam, e teimam. Em verdade, eu vos digo que não passará esta geração. O próprio Jesus, certa feita, disse: ó geração incrédula, até quando vos sofrerei? Em se dirigindo ao pai que, desesperado, levara o seu filho endemoniado pelo Espírito para que ele afastasse aquela entidade e que os discípulos não haviam conseguido. Ó geração, ele refere-se mais uma vez a esta geração, a uma parte desta parte da qual também nós fazemos parte. João, em seu capítulo 1, no capítulo 1 do seu Evangelho, diz, referindo-se à vinda de Jesus à Terra, ele veio para os seus e os seus não o receberam. Vejam, meus amigos e meus irmãos, que a nossa tese, a nova geração, se refere também a espíritos, a velhos espíritos melhorados, e também a outros espíritos vindos com enxertos nessa saída e entrada, imigração de espíritos, nessa fase de transição, porque passa o planeta e a humanidade dentro do concerto da lei do progresso que rege os mundos e os universos. Voltemos ao Evangelho de São Mateus, parábola da figueira. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo. Sim, agora dizem os espíritos, sim,
Logo que a humanidade está amadurecida para franquear um degrau, pode-se dizer que os tempos marcados por Deus estão chegados. Ou você pode dizer também que em tal estação são chegados os tempos para a maturação e a colheita dos frutos, como disse a parábola. Sim, continuam os espíritos, certamente a humanidade se transforma, como já se transformou em outras épocas. E a cada transformação é assinalada por uma crise que é para o gênero humano, o que são as crises de crescimento para os indivíduos. Crises muitas vezes penosas, dolorosas, que com elas arrastam as gerações e as instituições, mas que são sempre seguidas de uma fase de progresso material e moral, como podemos ver, meus irmãos, ao longo da história da humanidade, os períodos de progresso intelecto, moral e institucional seguirem-se após as endemias morais, as epidemias morais e até as pandemias de ordem psíquica, diríamos, e consequentemente de ordem moral, seguem-se esses períodos de progresso. E assim caminha a humanidade nesse crescendo dentro das leis, nascer, viver, morrer, renascer ainda, progredir sempre, tal é a lei, no séquito, no curso das reencarnações necessárias, nos mundos diferentes e nas humanidades diferenciadas, nas linhas e espirais da conquista intelecto-moral. Mas dizem os espíritos, e eu aqui chamo a atenção dos irmãos para a necessidade, nesse instante, de oração e recolhimento. Uma coisa que vos parece estranha, mas que nem por isso deixa de ser rigorosa verdade, é que o mundo dos espíritos que vos cerca sofre o contragolpe de todas as convulsões que agitam o mundo dos encarnados. Digo mesmo que nelas toma parte ativa. Isto nada tem de surpreendente para os que sabem que os espíritos e a humanidade formam uma só coisa. Dela saem e para ela retornam. É aquilo que dizemos, nascer, viver, morrer, renascer ainda, progredir sempre, tal é a lei, diz Allan Kardec. É, portanto, natural que eles se interessem pelos movimentos que se operam entre os homens. Por isso, ficais certos de que, quando se realiza alguma revolução social na Terra, ela agita-se igualmente, agita o mundo invisível que vos rodeia. Todas as paixões, lembrem, meus irmãos, que as paixões podem ser boas e más, diz o livro dos Espíritos. Sem as paixões não haveria o progresso da humanidade. Todas as paixões, boas e más, ali são suscitadas, como acontece entre vós, entre os espíritos que ainda fazem parte de vosso mundo, esperando o momento para lhe retornar, impera indizível agitação. É quando, pois, portanto, meus amigos e meus irmãos, devemos fugir, sair da Judéia e fugir para os montes. Esses montes referem-se ao quê? Ao pensamento elevado a Deus. Jesus subiu ao monte, mas desceu do monte e reuniu seus discípulos e nos legou as bem-aventuranças e todo o sermão da montanha repleto de ensinamentos. Nós devemos subir os montes, fugir da Judéia, das agitações, dos pensamentos nauseabundos, das inquietações, acalmar um pouco os nossos sentidos, os nossos ouvidos, os nossos olhos, fugindo um pouco da excessiva intercomunicação, para elevarmos-nos em prece.
e recebemos em haustos vivificantes energias que descem a frutos e que banham a nossa alma, melhoram as vibrações perispiríticas, injectam inevitavelmente no cosmo físico, no corpo físico, os elementos nutrientes, para que as células do corpo físicos criem os seus anticorpos contra a virulência dos antígenos, cujo substrato provém das miasmas espirituais criadas pelos pensamentos nauseabundos de criaturas inquietas, revoltas do ódio e que se associam à atmosfera dos espíritos e impregnam, portanto, a atmosfera do lar, da família e a sua própria atmosfera deste peso. É preciso, portanto, que subamos ao monte de oração, mas não fiquemos em excessivas contemplações e meditações, mas desçamos também na compreensão. Vamos unir as nossas forças através das preces, mas vamos distribuir esses elementos nutritivos e nutrientes através da paciência, ouvindo os nossos irmãos no interior dos lares, no interior da intimidade profissional, com mais paciência. Mas, caríssimos irmãos, sobreleva considerar que sobre tudo isso há um governo espiritual, há uma supervisão espiritual que controla o mundo, o universo e os mundos, e em particular a Terra, seja a comunidade humana encarnada e desencarnada, e que se chama Jesus. Por isso, na questão 624 do Livro dos Espíritos, as entidades espirituais indagaram a Allan Kardec qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Vede Jesus. E Jesus é o nosso guia planetário. Jesus, amigos irmãos, dizem os que estudam o Evangelho em profundidade, falou mais de 100 vezes sobre o reino de Deus e o reino dos céus. A sua fala é permanentemente sobre a construção do reino de Deus e o reino dos céus dentro dos homens. O reino de Deus, o reino dos céus não vem com aparências exteriores, mas está dentro de vós, está dentre vós, disse nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso os Espíritos declararam na questão depois 627, com respeito ao reino, que é objeto, a proposta de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos encarregados de preparar o reino do bem que Jesus anunciou. E composta a codificação do espírita, ou melhor dizendo, composto este triângulo sublime que se constitui do livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns e o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o triângulo sublime, tendo no ápice do triângulo a palavra caridade, que é a religião cósmica de nosso Senhor Jesus Cristo. Disseram os Espíritos, ou colocou Allan Kardec, que fora da caridade não há salvação, meus amigos e meus irmãos. A caridade e o amor é que em cima o ápice deste triângulo. Por essa razão, ao editar o Evangelho segundo o Espiritismo, e editar o Livro dos Médiuns, Livro dos Espíritos, 1857, Livro dos Médiuns, 1861, Evangelho segundo o Espiritismo, 1864, os Espíritos construíram, portanto, essa tríade religiosa que é o Espiritismo, razão pela qual no Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito Verdade,
o adjutor de Allan Kardec, e que falava em nome da Falange Verdade sobre a orientação de Nosso Senhor Jesus Cristo, o Espírito Verdade colocou esta mensagem que tentaremos agora repetir aos irmãos e que está na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Que, portanto, esta mensagem resume a finalidade do Espiritismo e a finalidade do próprio Evangelho segundo o Espiritismo. E disseram os Espíritos do Senhor, os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual exército que se movimenta ao receber as ordens de seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra. E semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas, para confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas, e o cântico dos anjos se lhes associam. Nós os convidamos a vós, homens, tomai da lira, entoai o vosso cântico, fazei uníssonas as vossas vozes, e que no hino sagrado elas se repercutam de um extremo ao outro do universo. Irmãos, amigos, aqui estamos juntos de vós, dizei do fundo de vosso coração, Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Esta é a finalidade da doutrina espírita. Este é o Consolador prometido de que Jesus fala no capítulo 14, 15 e 16. Eu vos mandarei o Consolador, e o Consolador vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar de tudo que eu vos ensinei. E quando o Consolador vier, ele falará sobre o juízo, sobre a justiça, e sobre o pecado, sobre o juízo e sobre a justiça. E surge, portanto, o Espiritismo pela voz das entidades espirituais, cujas mensagens Allan Kardec, o obreiro, o pontífice da luz, como chamavam os espíritos, condensou no Livro dos Espíritos e nas 4 obras que lhe são complementares, formando, portanto, a codificação kardeciana, roteiro de luz, para os tempos são chegados, para essa transição que obedece às leis naturais, às leis cósmicas de Deus, mas em cuja revolução as humanidades se renovam com vistas ao progresso infinito, ao infinito progresso, porque criados simples e ignorantes, os espíritos se transformam em espíritos, seres inteligentes, e o progresso dos espíritos é infinito. Sede vós hoje logo perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial, e a perfeição é eterna. A perfectibilidade é o atributo que os espíritos trazem em suas entranhas, rumo à perfeição, e o aperfeiçoamento se faz na parte intelecto e moral, na inteligência e no sentimento, dando as 2 asas com que a alma pairará e lançará o seu voo para as esferas infinitas, dentro dessa sentença maravilhosa falada por Allan Kardec: nascer, viver, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Meus amigos e meus irmãos, nesse instante, portanto, vamos unir essas forças, esses eflúvios espirituais que descem e cobrem-nos o corpo e o espírito. E que está contando conosco possam se espraiar, se expandir, e da humanidade desencarnada que nos rodeia neste instante, aos nossos irmãos, aos nossos familiares, os nossos amigos recém-desencarnados que se nos aproximam
e recebam nesse instante a mensagem de luz. E que paire eternamente e para sempre em nossos corações a paz de Deus, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, agora e sempre, graças a Deus. E até breve, e que assim seja. Seu Custódio, muito obrigada por essas palavras de consolo, de reflexão para nós. Nós sabemos que a evolução faz parte da nossa caminhada e tudo que nos acontece existe uma razão e é para o nosso bem e para o nosso aprendizado. Então, quando o senhor, num momento da palestra, coloca, né, que vamos subir ao monte e fazer as orações, mas também vamos exercer a paciência com os que nos cercam, a caridade. Então, é justamente isso, é a conexão que nós precisamos ter com Deus, com a espiritualidade, e ao mesmo tempo exercitar isso na nossa vida, né, na nossa rotina, no nosso dia a dia. Então, por essas palavras, eu gostaria de agradecer pelas lições, muitas pessoas aqui mandando mensagens, agradecendo ao Senhor pela palestra, pelas palavras, então que possamos, né, vivenciar esse Evangelho de Jesus no nosso coração e na nossa vida. Então, a nossa gratidão ao Senhor por essa mensagem. Muito obrigado por suas palavras, congratulo-me com o seu empenho, com o seu esforço, com a sua coordenação indispensável para todos nós. Me desculpe, que é a primeira vez que faço online, correto? Isso. E agradeço a paciência com que os que me viram e me ouviram, mas tenho plena convicção de que a mensagem chegou aos corações humanos e o que eu fiz, o que eu poderia fazer, eu cumpri o meu dever e coloco-me sempre à disposição dos amigos e irmãos, meus queridos amigos e irmãos. Boa noite. Boa noite, seu Custódio, muito obrigada. Fique com Deus. Assim. E a vocês que nos acompanharam, mais uma vez agradecemos, desejamos uma noite iluminada, muita paz, muita proteção, e na próxima quarta-feira nós teremos Joaquim Bueno Neto conosco, então não percam, fiquem com Deus e uma ótima semana.